Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele seja a glória para sempre. Quem está feliz aí? Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você, ainda adorando, ainda glorificando, a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Se você puder ficar de pé um pouco comigo. Amém? Juízes 4 diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Versículo 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Versículo 8. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Harosete-Ragoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete-Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Versículo 19. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber,
apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Feche os seus olhos se você puder. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está neste lugar. Muitas vezes nós nos empolgamos como quando muitas pessoas estão, mas nessa noite a nossa maior alegria e empolgação, a nossa maior dedicação é porque o Senhor está aqui. Assim como em todos os cultos em que sentimos Tua presença, queremos Te sentir mais um pouco, queremos sentir a Tua mão sobre nós, queremos entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala comigo, fala com o Teu povo, para que a Tua igreja seja transformada pela Tua palavra, que não volta vazia. É o que Te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor mais um pouco? Aleluia. Tome o seu lugar se você puder. Aleluia. Nós estamos falando sobre frutificar, não é? No Espírito. Nas células nós temos falado sobre isso. Mas frutificar é uma das etapas que todos nós cristãos temos na nossa vida diária, no nosso dia a dia com o Senhor. Porém, muitas coisas nos impedem de fazer a vontade do Senhor. Muitas coisas nos impedem de frutificar, de fazer com que aquilo que o Espírito Santo quer gerar na nossa vida alcance outras vidas. E muitas destas situações, elas ocorrem silenciosamente dentro da nossa mente, não é? Aqui no livro de Juízes, se você tiver um olhar depois mais apurado, e se retornar ao capítulo 4, versículo 2, na verdade o versículo 1, você vai ler um trecho, uma frase que se repete algumas vezes no livro de Juízes. E não é à toa que se repete. Está escrito assim no capítulo 4, versículo 1. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Em vários momentos do livro de Juízes, nós vamos ler, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Esse é um retrato triste, ainda de nós, como igreja do Senhor, como cristãos, porque nós fazemos aquilo que o Senhor reprova. Isso nos impede de frutificar, isso nos impede de mergulhar mais fundo, isso nos impede de manter a constância daquilo que o Senhor tem nos entregado a cada culto, a cada célula, a cada momento no nosso lar em que a gente está buscando a presença do Senhor. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E diz o texto, esse capítulo 4, que nós lemos quase que todo, que o povo de Israel estava passando um período de opressão. O povo cananeu estava oprimindo o povo de Deus. Assim como hoje nós somos oprimidos por tantas e tantas circunstâncias, naquele momento em que lemos o texto, os israelitas, após a morte de Eude, quem foi Eude? O versículo 31 do capítulo 3 diz que Eude foi filho de Anate, matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois e libertou Israel. Anteriormente, outros homens também foram homens que fizeram o que o Senhor queria que fosse feito, diante de um cenário em que o Senhor reprovava. Eles foram lá e buscaram a aprovação do Senhor, porque uma das coisas que nos faz não frutificar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas é buscar a aprovação dos homens. Talvez a gente busque a aprovação dos pastores, do pastor, de um líder, até mesmo da sociedade. Nós precisamos buscar a aprovação do Senhor.
Nós precisamos fazer um scanner, um raio-x da nossa vida diante do Senhor e saber o que é que tem desagradado a Ele. O que é que tem impedido que o Espírito Santo gere em nós o fruto que venha dar sabor a essa geração. E o povo de Israel ali, então, o capítulo 4 vai dizer que uma mulher é levantada, e ela era uma profetisa, e ela falava, ela aconselhava, e Deus estava querendo fazer uma obra na vida do povo de Israel. Ele quer fazer uma obra na nossa vida nessa noite. Amém? O período em que os israelitas estavam vivendo aqui no capítulo 4, não diferente de muitos outros períodos, era de idolatria, de perversão. Não tem nada diferente do que nós temos vivido hoje enquanto igreja no mundo. Os instrumentos mudam, né? As possibilidades mudam, as bandejas são diferentes, mas o objeto daquilo que o inimigo traz para destruição, para paralisar, para fazer a igreja ser até uma igreja frondosa, mas sem frutos, é o mesmo objeto do capítulo 4. Se levanta um homem, um comandante do exército do rei cananeu. Primeiro o rei já tinha ali aquele poder, aquela opressão. Levanta-se então Cícera, um homem que amedronta, um homem que quando abre a boca as pessoas temem, um homem que tem um currículo de vitórias sobre os seus inimigos. Como quantas vezes a gente olha as circunstâncias e a gente pensa, não vai ter jeito, porque isso já aconteceu e o resultado já foi assim. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus, Ele quer nos fazer mudar a rota. Ele quer passar a ser aquele Deus que aprova quem a gente é diante dEle. Mas para isso a gente precisa entender que não importa o tempo que o inimigo já assolou a sua mente, o seu coração. Não importa o tempo em que ele já disse que você não vai conseguir. Não importa o tempo em que você tentou frutificar e não conseguiu. Passou tempo tentando e não conseguiu. Diz o texto que por 20 anos eles estavam oprimindo Israel. Importa o tempo em que você vai parar e você vai ouvir a voz do Senhor. A gente tem alguns personagens que discorrem nesse texto. Nós temos Débora, que chama Baraque, que fala para ele, você vai conseguir. E quantas vezes nós somos como Baraque? Se você não for comigo, se o pastor não for na minha casa orar, essa situação não muda. Se não for Rafael e Karen, que já tem uma vitória no casamento, para orar pelo meu casamento, não vai acontecer. A gente vai condicionando a pessoas que a gente entende serem mais próximas do Senhor do que nós, para que elas frutifiquem na nossa vida, mas nós é que devemos frutificar. Primeiro para nós, e logo a seguir, ou quase que tempestivamente, para o próximo. Não importa quanto tempo já disseram que não vai acontecer, importa o posicionamento que você vai tomar. Não importa se você tem uma Débora, você tem um Weberson, você tem um Adilson, não importa quem você tem, importa é que você sabe quem é você diante do Senhor e que Ele está querendo transformar a sua vida. Nós, a igreja, os líderes, as pessoas que estão perto de nós, somos só instrumentos daquilo que pode ser feito, porque quem vai fazer não é de nenhum de nós. Você vê no versículo 8, Baraque vai dizer assim, não, imagina, o cara tinha 10 mil homens, centenas de carroças. O inimigo se levanta assim sobre as nossas vidas. Ele se levanta mostrando quem ele é, a autoridade que ele tem, o quanto o mundo já está entregue nas mãos dele,
o quanto ele acha a rota e diz o tempo todo, assombra a nossa mente, que ele é que tem poder. Então nós temos nos entregado tantas e tantas vezes às vozes mentirosas, que devem ser caladas pela voz de muitas águas, que é a voz do Senhor. Baraque vai olhar toda aquela situação e vai falar para Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for, não irei. E ela vai dizer para ele: olha, por causa disso, você não vai ser tão vitorioso assim. O Senhor, Ele está te chamando, Ele está me chamando para nos dar a vitória nas nossas mãos. Aquilo que é para você desempenhar em Cristo, é para você desempenhar e não é para ninguém fazer por você. Ele quer levantar cada um de nós na medida do que Ele já planejou. Ele quer fazer algo em cada um de nós, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, mas principalmente de dentro para fora. Ele quer fazer, e a obra, a palavra já diz que Ele, aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la até o fim, digo eu. Mas nós somos paralisados quando olhamos as carruagens, quando olhamos os soldados, quando olhamos os currículos do inferno. Nós temos o maior currículo de todos, que é a cruz do Calvário, vazia, com a marca de sangue que nos lavou e nos redimiu e nos salvou. Mesmo assim, nós somos convidados pelo inferno para ouvir que Cícera ainda existe ali, habitando nossos pensamentos. Tantas pessoas não avançam, não profetizam, recebem um laudo médico, um diagnóstico médico, e não, tá bom, fica com ele. Recebe uma situação lá na sua família, na sua vida financeira, e fica com ela. Mas principalmente diante do Senhor, o quanto nós podemos avançar diante do Senhor. Mas ainda há um exército e um soldado do inferno. Cícera é essa pessoa, como se hoje fossem as vozes que nos assolam. E tantos entram em depressão, em medo. E a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. É tão interessante, porque a gente tem a palavra já nos dá todas as direções, já nos dá todos os instrumentos, toda a ação a ser produzida, e a gente paralisa. A gente paralisa com palavras de mentira do inferno. Débora convoca Baraque, garante o apoio de Deus, mas ele insiste na companhia dela. Às vezes a gente insiste em companhias que não são bênção, mas não são para estar com a gente naquele momento. O Senhor quer fazer com que a frutificação venha debaixo da tua lágrima, da tua oração, do teu joelho, da tua abnegação, da tua conquista diante do Senhor. Mas você insiste em caminhar. À medida que a batalha vai desenrolando, a palavra do Senhor vai se cumprindo, porque a palavra do Senhor, ela se cumpre sobre as nossas vidas. Ele quer fazer você frutificar, seja neste período agora, seja o tempo que Ele já determinou. Ele quer que você saia daqui e que já do portão para fora, vidas possam sentir o sabor do fruto do Espírito gerado através da mudança na sua vida, a mudança no seu jeito de andar, de falar, de ser. Ninguém pode mudar, mas o Espírito muda. As coisas podem melhorar, mas a mudança só ocorre quando o Espírito Santo tem liberdade na sua e na minha vida. E após a morte de Cícera, Israel vai se tornar mais forte. Mas antes de Cícera morrer, eu quero que você volte ao texto comigo, por favor. Olha o que acontece aqui no versículo 18 em diante. Jael saiu ao encontro do inimigo. Você precisa ir. Você precisa ir ao encontro do inimigo. Enfrentar aquilo que está vindo para assolar a sua vida.
E, lógico, saber que Deus está com você. Quando Jael, uma outra mulher, né? Porque Débora vai dizer, olha, o Baraque, se você for comigo, a vitória vai ser dada nas mãos de uma mulher. E é Jael, essa mulher, que chama o inimigo, coloca dentro da tenda, enrola ele, porque tem horas que a gente precisa dar uma enrolada no inimigo. Ele não é tão inteligente assim, não. Ele é muito, mas o Espírito Santo, se estiver direcionando as nossas vidas na direção do Espírito, nós precisamos ser ousados e fazer como Cícera fez. É no campo da mente que o diabo quer assolar a vida da igreja. E é na mente que Jael vai e pega uma estaca da tenda e crava na testa, na lateral da cabeça daquele homem, até afundar. Nessa noite, o Espírito Santo quer te lembrar que a palavra de Deus está nas suas mãos, para que você possa, no campo da tua mente, cravar a palavra de Deus, para que Cícera morra na tua mente, e o Espírito possa habitar as suas emoções, habitar quem você é, para que o Espírito possa fazer isso. Nós precisamos profeticamente dizer, Senhor, eu quero viver o melhor do Senhor. Eu quero me mover naquilo que o Senhor já determinou em seu coração. Eu não posso ser paralisado por um inimigo, independente de quantos carros, carruagens, quantos soldados ele tiver. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ou nós cremos, ou nós não cremos, ou nós decidimos, ou nós não decidimos. Cada um de nós, independente do tempo que temos de conversão, de vida com o Senhor, precisamos entender que o Senhor quer entregar nas suas mãos o melhor que Ele tem, separado já desde a eternidade. Alguns outros homens foram assolados também na mente, impedidos por alguns momentos de frutificar. Quando a gente vê a história em que Jezabel, ela vai assolar a vida de Elias depois de uma grande vitória, a mente dele é tão assolada que ele vai, praticamente, a palavra é a fugir, ele vai para o deserto, e ali naquele momento, de certa forma, o ministério daquele homem vai encerrar. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor tem um outro propósito para as nossas vidas. O Senhor quer que, mesmo que seja Cícera, Jezabel, quem quer que se levante, que a igreja esteja firme para os últimos dias daquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Existe um versículo que é um versículo que talvez é a chave disso que nós estamos falando hoje. Romanos, se você quiser abrir, capítulo 12, versículo 2, mas eu tenho certeza que você conhece. A palavra diz o quê? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não vos conformeis com este mundo, com a ditadura deste mundo, com o que este mundo diz. Não se amoldem ao padrão dele, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nos falta é experimentar mais da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A nossa mente precisa ser transformada, não moldada pelo que o inferno está dizendo, mas transformada para aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. A vitória começa, a frutificação começa com uma mente renovada pela verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
A verdade não é o padrão do mundo. A verdade não é a mentira de um soldado de um inferno. A verdade é Jesus sobre as nossas vidas. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim: 2 Coríntios 10, 4 e 5: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortaleza. Você precisa impor as mãos sobre a sua mente e dizer: toda a fortaleza das trevas saia, porque este lugar aqui é terra fértil para frutificar 100 por 1. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para tornar o pensamento obediente a Deus. Se a gente repetisse algumas verdades na nossa casa quando o inferno vem. Se a gente lesse alguns textos e reproduzisse e ficasse repetindo quando o inferno se levanta. E isso que o pastor faz ao longo desses meses, ao pegar um versículo e repetir esse versículo ao longo do mês. Isso não é só para fazer uma diferença no culto. Isso é para que a gente inculque a palavra da verdade. E a gente deve fazer isso. Se você sabe que você tem uma situação que é a tua fraqueza, quais textos bíblicos você pode repetir e falar: Senhor, essa é a palavra do Senhor, viva e eficaz, e eu quero viver essa verdade. Eu vou repeti-la até que eu não precise mais ler, porque ela vai estar tatuada, gravada na tábua do meu coração, para quando o inferno se levantar, você conseguir olhar dentro dos olhos de Cícera, do diabo, de quem vem contra você, e reproduzir aquilo que já está sendo uma verdade dentro de você. Aí já é fruto. Ou experimenta o fruto e é mudado, ou bate em retirada. A batalha, esses dois versículos vão falar que a batalha é contra pensamentos que se opõem a Deus. Tudo que se opõe a Deus traz sequidão, destruição e morte. E a frutificação do Espírito é quando a gente se coloca junto a Ele, e tudo que é sequidão vem como um manancial de águas vivas. A terra do nosso coração é irrigada, e nós somos transbordados pela palavra e pela vida do Senhor. E é impossível o inferno continuar de pé diante de nós. Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o versículo 8. Porém, alguns trechos só que eu vou ler. Filipenses 4, 6 a 8 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Estamos falando de mente de novo. Não andem ansiosos por coisa alguma. Levem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, eu estou cortando alguns pedaços, amém? Guardará os seus corações e suas mentes. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, o texto é mais bonito, eu vou ler, né? Tudo que for justo, digno de respeito, justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, pode passar por favor o 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz. Para haver paz, existe batalha. Vitória traz paz. Paz vem depois de uma vitória, que vem depois de uma luta, de uma batalha. E em todas as lutas o Senhor traz a vitória e traz a paz que excede o entendimento. E você não precisa levantar a mão para guerrear. O texto diz que ainda que Baraque tenha sido dependente de Débora, Deus entregou
Cícera nas mãos de Israel, e o povo de Cícera foi derrotado, os cananeus foram derrotados, 20 anos de batalha. Controle a mente, tirando a sua ansiedade e colocando o foco no Deus de toda a paz. É para terminar, Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, 3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Qual é o propósito dessa igreja? Qual é o propósito da nossa vida? Como cristãos, como filhos do Altíssimo. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. O Senhor guardará em perfeita paz cada um daqueles em cujo propósito está firme, porque confia nele. A nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa vida tem que estar no Senhor. E a Bíblia nos ensina que a mente é um campo de batalha. E lá em Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. E para a gente terminar, que foi nosso estudo da nossa célula essa semana, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Disse Paulo: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas, que é o fruto do Espírito, estas coisas que é o fruto do Espírito, porque o fruto é um. As faces múltiplas dele fazem de cada um de nós servos de excelência na presença do Senhor. Não significa que nós não vamos passar situações difíceis. Não significa que as lutas não vão continuar se levantando. Mas o propósito de não sermos mais escravos do medo, escravos deste tempo, e sim filhos de Deus, livres no Senhor, esse nós vamos usufruir em meio à batalha. Aquele povo ali de Juízes 4 estava no meio de uma guerra, estavam sendo oprimidos por 20 anos, se sentiam sim escravos, mas nós não somos escravos do medo, não somos escravos do inferno, não somos escravos daquilo que é a nossa fraqueza, nós somos filhos livres, e o Senhor já disse que nas mãos de cada um de nós, Ele já nos deu a vitória, mas precisamos viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Se você puder ficar...